aqui, Leão. Você que se acha a rainha, o rei da selva, centro das atenções, por que você ainda tá rastejando por causa de uma pessoa que nem deveria estar na sua cabeça nem na sua vida? Hum? Então assim, você faz esse drama todo, diz que não entende o porquê de tanto sofrimento, mas no fundo, você tá adorando, né? Fazer o papel de vítima abandonada. Por quê? Porque é mais fácil chorar do que assumir as rédeas da sua vida, não é? Que seja financeira, que seja emocional. Então assim, hoje o tarô vai dar uma bronca mesmo, tá? O tarô, ele meio que, ele tá vindo agora pra rasgar a sua máscara de orgulho e mostrar a ferida feia que você tá escondendo, tá bom? Então assim, escuta esse som, porque é o baralho cortando o silêncio da sua negação. E assim, o tarô, ele não mente, tá? Ele só tira a venda que você insiste em usar. E bem, eu sou a taróloga Nuna, abro a leitura aqui das cartas e pelas forças que regem o oculto e pela clareza que habita nessas cartas, eu convoco sempre a verdade, tá? Pelo que foi, pelo que é e pelo que será. Que a máscara caia e a luz se faça. As energias do signo de Leão estão abertas agora para nossa leitura, tá bom? E se você teve a coragem de clicar nesse vídeo, agora eu preciso que você tenha a coragem de ouvir o que o destino do tarô ele guarda para você, tá bom? Então vamos às cartas. Eu gosto sempre de explicar um pouquinho de que a gente faz a leitura em formato de cruz celta, tá? Então começamos pela nossa cruz central, depois subimos a nossa torre lateral. E aqui a gente vai iniciar a nossa leitura com a carta 0, tá? E essa carta, ela indica o seu momento atual em relação a essa situação. E, Leonino, a carta que a gente tira é o 6 de copas. Bem, aqui a gente pode ver que você tá vivendo de passado, tá? Isso aqui é uma carta de nostalgia, de memória. Então, assim, aqui a gente pode ver que você fica lembrando do tempo bom, né? De quando a pessoa te dava atenção e você acaba se prendendo a uma infância emocional, agindo como uma criança que perdeu o brinquedo favorito. Então assim, você precisa acordar, tá? Acorda. O passado, ele não paga suas contas hoje, tá? O passado, é legal você ter uma boa memória, você não pode, mas é legal você ter boas memórias em relação ao passado, né? Mas você não pode parar a sua vida, estagnar por conta disso. Ai, mas é porque antes nada, você tem que viver o agora, tá? Mesmo tendo essas lembranças bonitas, você precisa viver o agora. Bem, vamos então agora tirar a nossa carta número 1, tá? E ela é o que cruza, e assim, é o que te bloqueia. E a carta que a gente tira é o 5 de ouros. E bem, aqui o que a gente pode ver é miséria, tá? Então aqui, ó, olha a miséria aqui. Você tá vibrando escassez. Você acha que sem essa pessoa você vai passar fome, vai ficar no relento, vai ser pobre de tudo. Não estou falando só de financeiro não, tá? E o seu maior obstáculo é o medo da miséria material, tá? E emocional. Mas assim, você precisa parar com isso, entende? Você não pode basear a sua felicidade, a sua vida totalmente em uma pessoa, tá? Você tem que ser feliz, você tem que ser completa por você mesmo, senão você nunca vai ser feliz com ninguém, porque você vai acabar sempre sufocando uma outra pessoa, tá bom? Então assim, como eu posso dizer, o seu maior medo, maior obstáculo é o medo da miséria material e que você proteja no seu emocional, tá bom? Agora, vamos tirar a nossa carta número 2, tá? E nessa posição ela indica a base de tudo. E a carta que temos aqui é o As de Espada. E é o seguinte, essa carta ela fala um pouquinho sobre verdade, sobre clareza, sobre decisão. Então aqui a gente pode ver que você já teve aquele estalo, você já teve a clareza de que isso, essa situação geral, ela não presta, né? A verdade, ela já foi cortada na sua frente como se fosse uma faca, mas a gente consegue ver aqui que você prefere ignorar.
né? Você prefere literalmente ignorar a inteligência para continuar no drama. Então você prefere não pensar para continuar com essa choradeira, continuar com esse coitadismo, com esse vitimismo. Então assim, a clareza já veio. Você só precisa se soltar dessa amarra de vítima para conseguir fazer a sua vida ir para frente, tá? Bem, vamos então agora tirar a nossa terceira carta, tá? Ela fala sobre o quê? Sobre o seu mental. E a carta que a gente tira, olha só, o enforcado. E assim, temos aqui um arcano maior, tá? E aqui a gente pode ver que você tá estagnada, tá estagnado. Por quê? Essa carta ela fala um pouquinho sobre bloqueio, tá? Bloqueio, sobre espera. E assim, a sua cabeça, ela não tá saindo do lugar. Você se colocou nesse sacrifício voluntário achando que sofrer por amor é bonito ou que isso vai te trazer algum tipo de prêmio, mas não vai, não vai. Você só tá perdendo tempo da sua vida. Então assim, para de tentar achar que você vai ser recompensado por esse sacrifício, mas esse sacrifício é à toa. Você tá sofrendo à toa, gastando energia num lugar que não deveria. Consegue me entender? Bem, agora a gente vai para nossa quarta carta, tá? E ela indica um pouquinho a raiz lá de trás. E a carta que a gente tira, olha só, mais um arcano maior. Temperança. Seguinte, aqui a gente pode ver que apesar de toda a situação, você esperou demais, tá bom? Você achou que com o tempo as coisas iam se equilibrando sozinhas. Ficou aí fazendo, digamos que fazendo uma alquimia, né, com um sentimento podre, tentando transformar água em vinho. Mas assim, você tentou transformar água em vinho com quem só te dava vinagre, não é? Então assim, não tem como você mudar uma coisa que já começou errada. Não tem como você ter esperança numa situação que, assim, não, você tá gastando energia à toa num lugar com uma pessoa que não tá valendo a pena. Consegue me entender? Então é basicamente isso. Tem que ir com calma, tem que ir com um pensamento um pouco mais lógico. Você não pode aceitar qualquer coisa por carência, por medo de ficar sozinho, tá? Agora a gente vai para nossa quinta carta e ela indica um pouquinho sobre o que vem por cima, tá? E a carta que a gente tira é o Valete de Copas. E assim, essa carta ela fala um pouquinho sobre novidade emocional, sobre sensibilidade e também sobre um pouquinho sobre se permitir sentir, tá? Só que com essa carta a gente vê que alguém vai chegar pra você e essa pessoa ela vai chegar, digamos que com uma conversinha mole, sabe? Elogiozinho, um pedido de desculpas mais infantil e você, como um leonino, uma leonina que tá carente, você vai correr o risco de cair nessa manipulação de novo, né? Só pra tentar inflar o seu ego por 5 minutos. Mas assim, vale a pena? Vale realmente a pena? Só pra inflar o seu ego momentaneamente, vale a pena cair nessa manipulação? Vale a pena passar por todo um desgaste de novo? Então assim, se essa situação permanecer dessa forma, essa é a tendência. Mas assim, você precisa parar, você precisa pensar, você não pode deixar essas coisas afetarem a sua vida, entrarem na sua vida só para inflar o seu ego, entende? E temporariamente ainda, assim, não vale a pena mesmo. Leonino precisa tomar cuidado com o próprio ego, né? Porque já é um signo um pouco mais, digamos que com o ego um pouquinho mais inflado, né? E isso é bom, isso não é uma coisa ruim, mas em excesso traz sim um problema, tá? Para sua própria vida. Então assim, tudo em excesso é ruim. A gente precisa manter um equilíbrio aqui, tá bom? Agora vamos então para nossa sexta carta e ela fala um pouquinho sobre, digamos que o futuro imediato, tá? E o futuro imediato ele traz qual carta? Rainha de Copas. Muito interessante. Assim, aqui a gente pode ver que são muitas emoções, né? Muitas emoções, muita água, muito choro.
você vai ficar mergulhado, né, nesse mar de sentimentos e você pode até se afogar se não aprender a nadar, tá? Então, cuidado para não virar a pessoa que vive de ilusão e esquece da realidade prática, tá? Essa carta ela fala muito sobre sensibilidade. Então, assim, não é ruim, não é errado você ser uma pessoa mais sensível, de certa forma, emocionalmente falando, ou se entregar a situações. Mas você precisa pensar em quais situações você pode se arriscar ou não, se entregar ou não, e não ficar vivendo de ilusões. Consegue entender? Então, assim, você não pode parar de viver a sua vida real para viver ilusões, cenários que foram criados na sua cabeça, tá bom? Bem, finalizamos aqui a nossa leitura na nossa cruz central. Vamos agora subir a nossa torre lateral. E a torre lateral, ela começa com a carta número 7. Essa carta, ela indica como você se enxerga, tá? Como você acha que se impõe em relação a essa situação. E a carta que a gente tira, olha só, é o 3 de espadas. Seguinte, essa carta aqui ela fala um pouquinho sobre dor, sobre mágoa, sobre separação. E aqui a gente vê que você se vê como a pessoa mais traída e machucada do mundo. Então, assim, tudo acontece com você, você tem um dedo podre, isso e aquilo, nossa, tudo acontece com você, é a maior vítima do mundo. Então, assim, você sente essa facada no peito e você exibe a sua ferida para todo mundo ver, esperando que alguém sinta pena de você. Pena não constrói futuro, Leão. Então é o seguinte, talvez seja uma questão de querer chamar atenção, porque é realmente uma situação para o signo de Leão, né? Querer chamar atenção, querer ser o centro das atenções. E assim, você tá fazendo isso, tentando chamar atenção por uma coisa que não é tão legal, entendeu? Não é uma virtude essa situação. Então, assim, você se colocar como uma eterna vítima, querer chamar atenção como uma vítima, não é uma coisa legal nem pra você, pra sua vida, nem é a forma que as outras pessoas te veem. Consegue entender? Então, assim, você literalmente gosta de se mostrar dessa forma e não é justo nem com você, nem com a sua vida, nem com a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Então é o seguinte, você precisa sair desse ciclo, precisa mesmo sair desse ciclo de tentar chamar atenção através do vitimismo mesmo, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que eu falando isso em voz alta, você pode até virar e falar assim, ai não, que absurdo, tá falando besteira e tal, mas pare e pense de verdade, não tenta fingir, não tenta se enganar, pare e pensa se não é realmente isso, tá bom? E assim, não precisa falar pra mim, não precisa falar pra ninguém, mas reflita. E se você identificou isso, é um passo para que você consiga resolver, tá? Identificar um problema, identificar uma forma de agir que tá errado, isso não é ruim, é bom porque você identifica e fala assim, nossa, tá, isso tá equivocado, então eu vou tentar melhorar, vou tentar mudar pra corrigir isso, pra melhorar a minha vida mesmo, tá? Não precisa falar pra ninguém, olha gente, eu sou assim e acabou. Não, não precisa. Só reflita e tente melhorar por você mesmo, pra você mesmo, tá bom? Agora vamos para nossa oitava carta, tá? Ela indica um pouco sobre o ambiente. E a carta que se revela, vamos tirar aqui. Olha só, é o 8 de ouros. E assim, a gente pode ver que o mundo lá fora, ele tá girando, tá? As pessoas estão trabalhando, estão progredindo e, assim, e você, por enquanto, tá fazendo cena no quarto, né? E assim, a vida, Leão, ela exige esforço, ele exige dedicação no mundo real, tá? O ambiente, ele vai te cobrar produtividade e você tá entregando só lamentação. Consegue entender? Então, assim, toda essa situação, querendo ou não, ela meio que diminui um pouco a sua produtividade, tá? Porque quem consegue trabalhar nessa situação, de eterna vítima, todo mundo tá vendo tudo contra você, como que a pessoa tem energia para fazer coisas novas, inovar? E assim, Leão é muito criativo, Leão é muito inovador. E como que você vai ter energia para mostrar esse seu lado leonino se você tá gastando energia com esse tipo de situação, com esse tipo de vitimismo, não é? Então, assim, tem que ficar de olho nisso. Se você identificou, precisa
tentar sair desse ciclo da melhor forma possível, tá? Eu sei que não é fácil, ninguém falou que é fácil, mas é preciso, é necessário essa mudança, tá? Agora, vamos tirar a nossa nona carta. Ela fala um pouquinho sobre o quê? Sobre medos, sobre esperanças, tá? E a carta que a gente tira, olha só, mais um arcano maior. Essa leitura aqui, ela tá poderosa, hein? Olha, bem, tiramos aqui o diabo, não é? E aqui a gente pode ver que você tem pavor de estar viciada nessa pessoa. Mas, na real, você tá, não é? Então a gente pode ver que é uma obsessão, é um desejo carnal e ele é meio pesado que te prende, sabe? Você tem esperança de que esse fogo te salve, mas ele só tá te queimando. Então, assim, você tá tendo medo de uma coisa que você já deixou se tornar um vício. E eu entendo que Leão é um signo, digamos que muito fiel, né? E isso é ótimo, isso é incrível, isso é muito bonito. Só que pode chegar um ponto de reverter isso para algo um pouco negativo quando passa do ponto, consegue me entender? Então, assim, fiel ao nível de criar um ciúmes excessivo, de criar uma dependência excessiva, de criar um, digamos que, um controle excessivo no outro, tá? Virar literalmente uma obsessão, um apego, uma prisão. Então, assim, Leão tem uma série de sentimentos lindos e bonitos, é fiel, é criativo, enfim, mas se isso sai do controle, se isso fica em excesso, acaba virando um problema, tá? Bem, agora a gente vai para nossa 10ª carta, ela indica o resultado final, tá? E na posição 10, a carta que sai, olha, é o valete de espadas. Assim, o que a gente pode dizer é que você vai precisar se preparar, tá? Então, assim, prepare-se para fofoca. Vigilância, notícias que foram picadinhas, tá bom? Aquelas notícias que estão pela metade, sabe, telefone sem fio? Então, se prepara. Porque assim, você vai ficar vigiando a rede social dessa pessoa como uma espiã. Então é o seguinte, o resultado aqui, a gente pode dizer que é você gastando o seu pacote de dados, né, da internet para ver quem essa pessoa tá seguindo. Em vez de usar a sua internet para aprender algo que te dê dinheiro, né? Então, assim, se essa situação aqui, se você não achar o seu rumo, se essa situação não mudar, esse aqui vai ser o resultado. É você perseguindo a outra pessoa, fica olhando o Instagram, fica olhando o WhatsApp, fica perguntando dela para os outros, não é? Ai, mas ninguém sabe disso. Mas você sabe, você tá parando a sua vida para fazer isso. É justo? Aí é uma coisa que você precisa analisar, tá? Então, assim, se você não sair desse ciclo de vitimismo, de coitadismo e de apego, essa é a situação que vai levar você. Você vai ficar, você já tá obsessivo e vai acabar ficando pior, vai viver a sua vida nisso o resto da vida. Então, assim, é justo com você? Aí é algo que você precisa analisar, tá bom? Bem, finalizamos aqui a nossa tiragem de cartas, tá? Finalizamos a nossa cruz central, a nossa torre lateral. E o que que a gente precisa ver aqui, Leão? Então, assim, Leonino, Leonina, presta muita atenção. Por quê? Nós tivemos aqui 3 arcanos maiores, né? Enforcado, a gente teve o que? A temperança e teve aqui, ó, o diabo. Isso mostra que você tá preso num ciclo, digamos que kármico, né, de estagnação e também um vício emocional. Então, assim, o que a gente pode ver aqui também é a combinação de copas e espadas, né? Teve algumas, muitas aqui. E a gente pode ver isso como isso aqui é o seu coração querendo uma coisa e a sua mente meio que te torturando para outra. Você faz um drama por falta de instrução emocional, tá? Então, assim, muita gente nessa situação fica reclamando da sorte, mas gasta o dia todo cuidando da vida de quem já te descartou. Consegue entender? O tarô aqui, ele tá dizendo claramente o que que ele tá dizendo? O motivo dessa pessoa não virar a página é porque você é o porto seguro dela, para quando ela quiser fazer bagunça. Entende? Então, assim, essa falta de clareza que você está tendo na sua própria vida, com as coisas que você faz, com essa obsessão, essa maluquice que está na sua cabeça, ela dá espaço para que a outra pessoa
ela meio que te use da forma que ela quiser, entendeu? Então, quando ela quiser fazer uma baguncinha, alguma coisa assim, ela volta pra você, depois ela só vai embora, porque ela tem certeza que se ela voltar de novo, você aceita de novo. Consegue entender? Então, assim, as cartas também aqui, ela avisa que o seu foco deveria ser o seu trabalho, a sua casa, o seu progresso material, e não essa obsessão doentia por uma pessoa que realmente não tá nem aí pra você, tá? Então, assim, Leão, entenda uma coisa: te perder não dói nela, porque ela sabe que você sempre vai estar lá pra ela, disponível pro próximo drama, entendeu? Então, assim, enquanto você virar esse valete de espadas em uma força de inteligência e parar de ser a rainha de copas que chora por qualquer porcaria, você vai continuar sendo a última opção, tá bom? Assim, eu entendo que o tarô aqui, ele te dá um choque, né? Mas agora você precisa levantar do chão. Você precisa refletir sobre onde você tá jogando a sua dignidade, tá? Você precisa começar a limpar a sua vida agora. Por quê? O tempo tá passando. Você quer ficar dessa forma o resto da vida? Não, né? Então, bem, essa foi a leitura. Espero que te traga clareza para você refletir, que isso melhore a sua vida. Parece uma bronca, sim, foi uma leitura de bronca, tá? Foi o tom que as cartas me deram, tá bom? E tem horas que vai ter que realmente ser uma bronca mesmo, tá? Para que a pessoa consiga acordar, consiga, sabe, é um saculejo mesmo, para que você consiga refletir e melhorar a sua vida. O intuito aqui é que você analise realmente o que é bom para você, tá? Não é para você ficar bravo, ai não, eu quero xingar a pessoa, não é isso. É para você realmente ter um choque de realidade, você precisa de um choque, você precisa parar com esse vitimismo, porque você tem capacidade e potencial de muito mais, só que você não consegue porque tá nesse ciclo, tá? Então, bem, espero que essa leitura tenha ajudado você a refletir e melhorar em relação à sua vida, tá bom? Vou fechar aqui as energias das cartas. Peço que você curta o vídeo, se inscreva, tá? Isso ajuda muito para que a gente propague essas mensagens para outras pessoas que precisam realmente refletir, igual você tá aqui assistindo comigo, tá bom? Bem, então se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com quem puder, tá? E espero que tenha uma excelente semana, um excelente dia e que o universo ele seja extremamente gentil com você. Mas você também precisa ser gentil com você e com a sua vida e se tratar melhor.